Olá turma, tudo bem? Hoje a gente vai para a parte 2 então do vídeo sobre rochas sedimentares. E o assunto que nós vamos tratar agora nesse vídeo é a classificação dos sedimentos e das rochas sedimentares. Tá? Então nessa aula a gente vai falar um pouco dessa classificação, sobre quais aspectos nós podemos classificar os sedimentos e sobre quais aspectos também nós podemos classificar as rochas sedimentares. Além disso, a gente vai falar um pouco também da composição mineralógica das rochas sedimentares e também das principais estruturas que nós encontramos neste tipo de rocha. Então vamos lá para mais uma aula? Para nós darmos início à nossa aula, nós vamos começar falando sobre a classificação dos sedimentos. Tá? E nós vamos ver lá que a classificação dos sedimentos ela vai ser dada a partir de três aspectos. O primeiro é quanto à origem, né, de que forma esses sedimentos são originados. Depois nós iremos falar sobre a classificação, talvez a mais usual, quando a gente vai falar de rochas sedimentares, que é a classificação por tamanho, e também uma classificação relacionando o local de deposição desses materiais. Então vamos lá. Então na aula passada, né, nós falamos sobre a origem dos sedimentos, o que é que significavam esses sedimentos, né? Então a gente vai continuar aqui, a gente vai usar os slides para falar um pouco sobre essas classificações. Então, como nós podemos ver aí, sedimentos eles são classificados como materiais originados da alteração de rochas e de natureza biológica, né? No caso das alterações de rocha, a gente vai ter os fragmentos e precipitados químicos, seguindo então a questão do intemperismo. Lembrando lá que o intemperismo é a alteração física, química e biológica das rochas. Então, os fragmentos eles vão estar relacionados principalmente com o enfraquecimento dessa rocha a partir da sua decomposição e a sua fragmentação de fato quando ocorrer a desintegração, que é a alteração física da rocha. Os precipitados químicos vão ser aqueles materiais principalmente que ficaram dissolvidos na água, né? Então na forma de solutos. E de natureza biológica, como nós falamos na aula passada, são os restos e substâncias químicas secretadas pelos animais e vegetais. Então, a partir dessa primeira noção do que é sedimento, nós podemos classificá-los quanto à origem, né? Então, a gente vai dividir em três: sedimentos clásticos ou detríticos, também chamados de siliciclásticos, sedimentos químicos e sedimentos orgânicos ou biogênicos, ou ainda chamados de bioquímicos. Mas o que são esses sedimentos clásticos ou detríticos, né? Esses sedimentos são aqueles que a gente consegue visualmente separá-los ou também através do tato, né? Então, por exemplo, a gente vai ter ali seixo, areia e argila. A gente consegue diferenciar muito bem esses materiais visualmente, né? Então, enquanto o seixo ele vai ser maior, a areia ela acaba sendo menor que o seixo e a argila, então a gente vai ter ela como se fosse o pó, né? Então, visualmente a gente consegue diferenciá-los. Já os sedimentos químicos, que vão estar fazendo principalmente parte dos precipitados químicos, são aqueles materiais que vão estar dissolvidos na água, né? Vão ser os solutos, e por conta disso eu não vou conseguir vê-los, mas eles estão lá, eles só estão dissolvidos. E aí a gente tem o exemplo da halita, né, o cloreto de sódio, e também o carbonato de cálcio, que é a calcita. E quanto em relação aos sedimentos orgânicos e biogênicos, eu vou ter então aí as conchas, né, como exemplo desse material, mas eu também posso ter restos de vegetais, posso ter ossos de outros animais, e a sílica biogênica que está aí é alguns organismos que vão secretar esse tipo de material, que a princípio ele vai se parecer muito com o quartzo, mas no caso aqui, como por ele ter origem biogênica, ele vai ser chamado de chert. Em relação a esses três tipos de sedimentos, os sedimentos clássicos eles são 10 vezes mais abundantes que todos esses, ou seja, né, a gente vai ter muito mais rochas formadas por esses sedimentos clássicos ou detríticos do que rochas de origem orgânica ou rochas de origem química, né? E a gente vai ver que essa classificação dos sedimentos
também vai classificar os tipos de rocha. Mas como esses sedimentos clársticos eles são os mais abundantes, a gente vai ter uma classificação mais detalhada deles, que é em relação ao tamanho, ao diâmetro médio dessa partícula. E essa classificação ela pode nomear esses grãos em matacão, bloco, seixo, grânulo, areia, silt e argila. E essa classificação ela é muito utilizada na geologia, principalmente quando a gente fala de grãos, né, de fragmentos de rochas e minerais, principalmente no estudo das rochas sedimentares. E essa escala é chamada de escala granulométrica de Wentworth. Né? Outras ciências também, como a engenharia civil, o estudo dos solos, né, elas vão utilizar bastante essa escala granulométrica, porque dependendo do tamanho do grão, ele vai influenciar em várias propriedades das rochas, como permeabilidade e porosidade, só para vocês terem uma ideia. Então, o que a gente classifica, por exemplo, como matacão? Tudo aquilo que for maior do que 250 milímetros, ou seja, acima de 25 centímetros, eu classifico como matacão. Bloco, de 256 a 64 milímetros. Seixo, de 64 a 4 milímetros. Grânulo, de 4 a 2 milímetros. Areia, de 2 milímetros até 0,06 milímetros. Então veja aqui que a gente já entra na casa, né, de grãos muito finos, como é o caso aí do silt, que vai de 0,06 a 0,002 milímetros, ou também 2 micrômetros. E tudo aquilo que for menor que 2 micrômetros é classificado como argila. Então, os sedimentos clársticos eles vão receber essa classificação e ela também vai estar intimamente ligada com a classificação das rochas, como nós vamos ver mais adiante. Outro tipo de classificação dos sedimentos é em relação ao local de origem ou acumulação. E aí nós classificamos ele em dois grupos, os sedimentos residuais e os sedimentos transportados. Os sedimentos residuais são aqueles que permanecem no local de intemperização, também chamados de eluvionares. Então são aqueles materiais que não são transportados. E aqueles que sofrem transporte, né, a terceira etapa lá do nosso ciclo sedimentar, eles podem ser classificados como coluvionares, quando eles ainda estão próximos à área fonte, porém eles geralmente se acumulam ali no sopé das montanhas, e os sedimentos aluvionares, que já estão mais distantes da área fonte. Geralmente eles vão ser encontrados num leito de um rio, né, na desembocadura desse rio, enfim. Então, esses sedimentos eles podem ser geralmente classificados também segundo outras características. Essas outras características é em relação a dois aspectos. O primeiro, grau de seleção, e o outro, que a gente vai falar depois, é o grau de arredondamento. E o que é que vem a ser o grau de seleção? O grau de seleção ele está relacionado com a uniformidade do tamanho dos grãos. Né? Quanto mais uniforme esses grãos forem, mais bem selecionados eles vão ser. Quanto mais desuniforme for o tamanho desses grãos, mais pobremente selecionados eles vão ser. Então aí na nossa imagem nós temos à nossa esquerda grãos bem selecionados, né? Vocês podem ver que praticamente todos têm o mesmo tamanho, enquanto que ao lado direito nós temos ali grãos pobremente selecionados. Tá? Então, essa noção de grau de seleção ela vai estar muito relacionada com a classificação que nós acabamos de ver sobre local de deposição. Geralmente, quanto mais próximo à área-fonte, eles vão ser mais pobremente selecionados, enquanto aqueles aluvionares e os coluvionares, conforme mais distante da área-fonte, mais bem selecionados eles vão ser, porque o transporte ao longo do tempo ele começa a selecionar os grãos. Geralmente os sedimentos mais finos eles percorrem distâncias maiores e aqueles mais grosseiros, né, maiores, eles vão ficando mais próximos à área-fonte. E isso vai fazendo que haja essa seleção. E nesse processo de transporte também é que entra a questão do grau de arredondamento. Então,
a gente pode ver aí na imagem, né, dois tipos de materiais. Um primeiro lá, né, que já tem uma forma meio arredondada, mas a gente vê aí várias arestas, várias pontas neles. E aí ele põe aqui como distância de transporte, sendo distâncias menores mais à esquerda e distâncias maiores mais à direita. Então a gente vê aí que ao longo do tempo o que, é que vai acontecendo nesse transporte. Esse material vai se chocando com outras partículas, né? Dependendo do tipo de agente de transporte também, esse agente de transporte vai favorecendo a diminuição desse grão, e quanto mais ele diminui e mais tempo ele é transportado, mais arredondado ele tende a ser. Nós temos aqui, no primeiro caso, uma partícula que se torna quase esférica, e no segundo caso nós temos ali ela arredondada ainda, mas mais parecida ali com elipsoide, né? Num formato mais elipsoidal. E quando a gente faz a junção desses dois tipos de elementos, né, desses dois tipos de estudo de grãos, o que é que a gente pode trazer como seleção, ou como conclusão, melhor dizendo? A gente vai ver lá que, geralmente, grãos mal selecionados também são grãos angulosos, porque a gente está relacionando aí a distância de transporte. Então, como nós falamos lá, que mal selecionados são aqueles grãos que tendem a ficar próximo da área fonte, e os grãos angulosos são também aqueles que só têm pequenas distâncias de transporte, então a gente pode fazer essa relação, né? E os grãos bem selecionados geralmente também vão ser grãos bem arredondados. A gente pode ver isso inclusive nas imagens aí que a gente colocou, né? Então, grau de seleção e grau de arredondamento são duas características dos sedimentos que se relacionam, mas nem sempre isso é uma verdade. Vai depender muito do agente de transporte que faz essa locomoção dos sedimentos. Por exemplo, quando a gente fala de geleiras, a gente vai ter geralmente grãos mal selecionados e grãos angulosos também, porque a forma de transporte das geleiras são bem diferentes que, por exemplo, do rio, muito mais diferente no caso dos ventos. Então, com isso, a gente termina essa parte, né, de classificação e desse nosso aprendizado rápido sobre os sedimentos, né? Isso aqui é só um apanhado geral. Se vocês quiserem mais informações, eu recomendo que vocês leiam o livro Para Entender a Terra e o Decifrando a Terra também. Eles são livros muito importantes para a gente trabalhar esses conceitos. Lá vão ter mais detalhes a respeito desse assunto. Tá bom? Isso aqui é só para nós termos uma ideia geral. E aí nós vamos falar agora sobre a classificação das rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas vão estar intimamente ligadas com a classificação dos sedimentos. E para a gente iniciar, a gente vai começar falando, né, dos tipos de rochas sedimentares que nós podemos encontrar. Então, no caso das rochas sedimentares, a gente vai ter as rochas chamadas clásticas ou detríticas, né, relacionadas com os sedimentos clásticos. Então, rochas onde a gente vai ter, na sua grande maioria, sendo formada por sedimentos tamanho seixo, areia, silt, argila, né, vão ser rochas de origem clástica. E elas vão ser formadas principalmente pela alteração física de outras rochas. Dentro dessa classificação de clásticas ou detríticas, nós podemos subclassificá-las como macroclásticas e microclásticas. As macroclásticas, podem ser conhecidas como pseffitos ou psamitos. Os pseffitos eles vão ser principalmente aqueles materiais maiores que a areia. Nós temos como exemplo aí o conglomerado. Então, o conglomerado ele vai ser uma rocha formada por grãos de seixo, né, e envoltos por uma matriz com uma granulometria menor, que pode ser areia, ou silt, ou argila ainda, ou então, né, uma mistura desses três materiais. No caso das rochas pissamíticas, são aquelas formadas essencialmente por areia. Então, o melhor exemplo que nós podemos dar é o arenito. Nós temos também aqui outras imagens, né, do arenito conglomerado,
e da brecha. A brecha ela vai ser uma rocha sedimentar e que a diferença dela para o conglomerado é a angulosidade dos grãos. Enquanto no conglomerado eu vou ter rochas ou grãos arredondados ou subangulosos, na brecha nós vamos ter grãos angulosos. E as microclásticas? As microclásticas elas vão também ser chamadas de pelíticas ou pelitos. Tá? E geralmente aí vão ser rochas formadas por silt e argila. No caso aí nós temos o exemplo do argilito. Também a gente vai ter uma variação dele quando a gente tem aí ele nessa coloração mais clara, chamado de caulin, né? Quando a gente tem aí uma concentração anômala de carbonatos. E nós temos aqui, né, o siltito lá como exemplo também de rochas pelíticas. E aí só uma comparação entre esses três, né? A gente vê que é bem difícil de diferenciá-los por foto, mas quando você toca neles é bem diferente. O arenita ele vai sempre ter esse aspecto mais grosseiro, porque ele é constituído por minerais mais grossos, enquanto que o siltito e o argilito eles vão ter um tato, na questão do tato, né, serem mais suaves, vamos dizer assim. O argilito muito mais suave que o siltito, por exemplo. A outra classificação de rochas sedimentares são as rochas chamadas químicas, que são formadas pelos sedimentos químicos. Então, no caso aí nós teremos como exemplo o calcário, o dolomito e os evaporitos. O calcário geralmente é quando nós temos rochas formadas por carbonatos, principalmente a calcita, né, e elas são encontradas principalmente em locais ou de ambiente marinho. Então, o calcário ele vai ser muito mais presente nesses ambientes, porque é onde o mar chega junto com aquele material e onde vai ocorrer a precipitação desse material que estava dissolvido na água. O dolomito é um carbonato também, só que no caso aí ele vai ter mais magnésio do que o cálcio. E o evaporito está aí representado pelo sal-gema, mas praticamente toda a rocha que é formada em ambiente lacustrino, a gente vai estar classificando como evaporito, né? E esse nome ele vem justamente porque é uma água que ficou represada ali em algum local, depois que ocorreu a sua evaporação, houve então a formação desse material, que geralmente são sais, né? Não necessariamente a halita. E por último, mas não menos importante, nós vamos falar das rochas orgânicas ou biogênicas, que são formadas pelos sedimentos orgânicos. Essas são rochas mais raras, mais difíceis, vamos dizer assim, de serem encontradas, porém elas vão ser muito interessantes principalmente para a paleontologia, pois nela a gente pode encontrar fósseis, né, uma acumulação anômala de fósseis. Então nós temos exemplo ali da coquina, né, que é formada por restos de conchas, por exemplo. Né? Nós temos o carvão mineral, que é um produto da morte do vegetal, né, que depois vai se transformar em carvão, e o chert, que é aquela sílica biogênica que eu falei anteriormente para vocês. Né? Então são alguns tipos de organismos que vão secretar esse tipo de material. Então, quando a gente fala de uma maneira geral, as rochas sedimentares elas vão ser classificadas dessa forma: em clásticas, né, químicas e biogênicas. Porém, né, a gente pode também dar uma classificação quanto à composição mineralógica. Não é bem uma classificação. Na verdade, o que a gente vai fazer aqui é dar para vocês uma noção de que tipos de materiais podem ser encontradas as rochas sedimentares. Então vamos lá. Então, quanto à composição das rochas sedimentares, a gente vai ter principalmente os resistatos, que essencialmente são minerais da classe dos silicatos. Então a gente vai ter exemplo ali o quartzo, o rutilo, a turmalina e zircão. E por que eles recebem esse nome de resistatos? Porque eles são minerais resistentes à alteração química das rochas. Tá? Então geralmente
eles não vão sofrer muito intemperismo químico. Outros minerais, nós podemos classificá-los como secundários, formados pela alteração química das rochas. E aí a gente vai ter principalmente os argilominerais e os óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio. Os precipitados químicos vão ser justamente os minerais formados a partir da dissolução da água, né? Então, quando ocorre a sua solução, eles vão depois precipitar de fato e dar origem aos carbonatos e aos halóides, por exemplo. E por último, os componentes orgânicos, né, que formam as rochas. Então, para terminar a nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre as estruturas em rochas sedimentares, iniciando pela estratificação plano-paralela. A estratificação plano-paralela ela é praticamente a estrutura que vai nos ajudar a identificar uma rocha sedimentar. A maioria das rochas sedimentares vão apresentar esse tipo de estrutura, né? Ela vai ser como se fosse a estrutura diagnóstico da rocha. Lembra lá quando a gente falava sobre quais eram as características para diferenciar as rochas? A gente viu estrutura, textura e composição mineralógica. No caso aqui, a plano paralela ela vai estar muito ligada com as leis de Steno, que ele vai dizer lá da horizontalidade original. Então isso vai seguir aí praticamente todas as rochas, elas vão ter uma posição horizontal que é preferencial, porque ali vai caracterizar o fundo da bacia sedimentar, e nós vamos ter também, né, a questão da continuidade lateral, que vai nos ajudar um pouco sobre as noções de estratigrafia, que a gente vai falar mais na frente, quando nós estivermos tratando o assunto de paleontologia, principalmente. E aqui, o que é característico dessa estratificação plano-paralela? Justamente, né, elas estarem nessa posição horizontal, mas podem também ser encontradas na posição subvertical, e a gente tem aí justamente o paralelismo dessas camadas. Então, cada camada dessa aí é paralela à outra. Então, a gente vê aqui, né, um recorte dessa estratificação do lado direito, na figura B, e a gente consegue perceber com detalhe aí justamente essa alternância entre as camadas. A estratificação plano-paralela também pode ser chamada de acamamento de uma forma geral, mas o nome correto mesmo é estratificação plano-paralela. Outro tipo de estratificação é a estratificação cruzada. A estratificação cruzada ela vai ser reconhecida principalmente por ter uma diferença, né, entre as camadas, uma diferença dessa questão da horizontalidade. Como a gente pode ver aí na imagem, né, parece que a gente tem ali alguns planos inclinados. E esses planos inclinados são justamente por conta da sua forma, né, ou da forma com que esses grãos são depositados. Então aí nós temos exemplo de duas formas, né, de correntes, seja por água ou pelo vento, e a formação dessas pequenas dunas. Então a gente vê ali que o material ele vai sofrendo pequenos saltos, né, e em algum momento eles podem se acumular num lado que nós chamamos de sotavento. Então só para que vocês entendam aí, o barlavento é a parte quando ele bate na frente da duna, passando a crista da duna, nós vamos ter então o lado do sotavento, né? E essa parte aí do sotavento é onde vai ocorrer a deposição desse material. Então, é por isso que elas vão ter essa noção aí vão ter essa forma, né, como se fosse de caída, como se fosse inclinada. E aí depende muito do local que a gente está olhando, porque se a gente fizer um corte na outra posição, né, nós vamos ter uma estratificação plano paralela. Então, essa é a estratificação cruzada. Outro tipo de estratificação também muito encontrada em rochas sedimentares é a estratificação gradacional. A estratificação gradacional, ela vai ser reconhecida principalmente pela gradação do tamanho dos grãos
em uma camada dessa estratificação. Então, cada camada ela vai apresentar uma gradação, né, uma gradação normal ou inversa desse material. E o que é que representa essa gradação? Muitas vezes, né, ciclos, né, que retratam a sazonalidade do ambiente onde está sendo depositado esses sedimentos, ou ainda a retomada do processo de transporte e deposição, em que a corrente fica mais forte ou mais fraca com o tempo. Então a gente tem aí, por exemplo, ritmitos de correntes de maré. Outro tipo de estrutura também que nós podemos encontrar em rochas sedimentares são as marcas de onda. E aí nós temos, né, a imagem mostrando lá no primeiro caso o ambiente normal, onde formam essas marcas, aqui embaixo também na segunda, e aqui à direita, no canto inferior, nós temos justamente a impressão que foi deixada nas rochas, né? Se a gente fizer um corte longitudinal desse material, olha como se apresentam então essas marcas de ondas em ambientes de praia, né? Então, através dessas marcas que a gente consegue identificar esse tipo de ambiente também. E por último, nós teremos então a coisa mais interessante das rochas sedimentares, que é a possibilidade de nós termos a preservação de matéria orgânica, principalmente os fósseis, né? Então, os fósseis eles podem ser tanto restos de animais ou vegetais, e os fósseis também eles podem ali preservar partes desse material, né? E também somente o seu vestígio, ou seja, somente a marca que ele deixou naquela rocha. Tá? Então, no caso das rochas sedimentares, elas vão ser muito importantes para a gente entender, por exemplo, o processo de evolução da vida na Terra. Vão também ser importantes para a gente classificar os paleoambientes, né? Se a gente tem ali um peixe naquele local, é muito provável, né, que aquele local ele fosse um local onde a gente tinha uma abundância de água, né? Então a gente vai ter características climáticas relacionadas a isso. Se a gente tem conchas de animais marinhos, então provavelmente era um mar ali naquele local. Então os fósseis eles vão dar bastante informações para a gente, né, dos tipos de ambientes sedimentares e ajudar, no caso da biologia, principalmente a entender a evolução da vida na Terra. Então, com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí no comentário, a gente tenta explicar de uma outra forma para vocês. No mais, eu agradeço a atenção de cada um. Peço que, se vocês gostarem, deixem um like, né? É sempre bom. E também, né, deixem os comentários aí sobre o que a gente pode melhorar. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima. E olha, gente, hoje eu preciso fazer esse comentário, viu? Vida de professor à distância não é fácil nesse país. Quando a gente tenta fazer e gravar nossa aula, o que acontece? O vizinho inventa de quebrar a casa dele, né? Então desculpa aí o áudio vazado de vez em quando com esses barulhos, mas não teve jeito. Eu tive que gravar, mais de 2 horas tentando gravar essa videoaula de hoje. Então, obrigado pela paciência de vocês.